Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando a quarta aula do ESD, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver sobre os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação em Hydesville e vamos ver sobre as mesas girantes. Mas antes eu sempre gosto de começar recordando vocês que nós estamos lendo todo o material da apostila porque é um material riquíssimo. O tomo 1 é muito bem organizado, assim como o tomo 2 e o tomo 3, que são as partes do ESD e são maravilhosos. Então nós não podemos deixar de passar por esses estudos preciosos. Até porque nós estamos fazendo aqui um estudo sério, não é mesmo? E uma aula não se resume apenas a comentários. E especialmente dentro da doutrina espírita que a FEB deseja fazer uma unificação assim da mesma fala, para que todas as pessoas que estudam sobre o espiritismo possam ter uma unificação de ideias, não é mesmo? Então nós vamos continuar sempre lendo o material do tomo, ou seja, da apostila, e posteriormente eu vou então tecendo os comentários necessários, ok? Lembrando ainda que aqui abaixo do nosso vídeo eu deixo para vocês o link para vocês, se desejarem baixar os tomos para si, possam ir até o link e baixar através da FEB, Federação Espírita Brasileira, e também deixo o link para vocês, se desejarem baixar as 5 obras básicas de Allan Kardec. É importante, gente, para fazer os estudos, não é mesmo? E aqueles que não têm condições, a FEB oportuniza que se possa baixar esse material tão rico e tão abundante. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Os objetivos específicos dessa aula são analisar as características dos fenômenos de Hydesville e das mesas girantes e refletir sobre a importância desses fenômenos para o surgimento do Espiritismo. Em meados do século XIX, surgiram na América fenômenos que, pelo caráter ostensivo e intencional, causaram forte impacto na opinião pública, em geral com ressonância no mundo intelectual da época. Os fenômenos de Hydesville, que ao lado das mesas girantes, contribuiriam efetivamente para o surgimento do Espiritismo. Aí aqui acima eu coloquei a casa das irmãs onde aconteciam os fenômenos. Em 1847, a casa, uma tosca cabana de um certo John Fox e sua mulher Margaret, residente em Hydesville, pequena cidade do estado de Nova York, foi perturbada por estranhas manifestações. Ruídos inexplicáveis faziam-se ouvir com tal intensidade que essa família não pôde mais repousar. Apesar das mais numerosas pesquisas, não se pôde encontrar o autor dessa bulha insólita. Logo, porém, se notou que a causa produtora parecia ser inteligente. As filhas do casal Fox, Margaret e Kate, e ainda a mais velha, Lia, casada, eram médiums. Kate, de 11 anos, no dia 31 de março de 1848, quando as pancadas, em inglês chamadas raps, se tornaram mais persistentes e fortes, resolveu desafiar o mistério, travando-se um diálogo com o que todos julgavam fosse o diabo. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço, batendo palmas. Imediatamente se ouviram pancadas em número igual ao das palmas. E, gente, nessa época aqui, o povo tinha muita crendice. E nós sabemos que, posteriormente, quando o Espiritismo nasceu, não havia nenhuma ideia de que o diabo existisse, não é mesmo? Não há nenhuma ideia no Espiritismo de que o diabo seja o causador de todos os males. O que o Espiritismo nos ensina é que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Isso foi ditado pelos espíritos iluminados, pelos irmãos maiores, a Allan Kardec, e que nós, então, tendo sido criados, todos nós, simples e ignorantes, temos a oportunidade de sempre evoluir,
e que um espírito não permanece na mesma categoria por toda a eternidade, segundo a ideia de que haveria o inferno e o diabo para castigar eternamente os filhos de Deus, que se perverteram, não é mesmo? Não há isso. Deus, que é infinita inteligência, que é infinita sabedoria, que é o infinito amor, jamais condenaria um filho seu à eternidade de sofrimento. Então, nós temos a oportunidade de nos elevarmos, e esses espíritos, que são maléficos, eles também têm a mesma oportunidade. Então, com o tempo, com o passar do tempo, eles vão evoluindo também, segundo os seus próprios esforços. Mas aqui nós vemos que a Kate, uma menininha de 11 anos, que naquela época vivia no meio de toda essa questão de crendice de que o diabo existiria e que ele que seria o perturbador, não é mesmo? Então ela fala essas palavras aqui: Senhor pé rachado, faço o que eu faço batendo palmas. E imediatamente aí se ouviram as pancadas em número igual ao das palmas. Mas é claro que o espírito que estava ali não era o diabo, evidente, gente. Apenas era a crendice daquele momento. Eram espíritos que queriam se comunicar. Aí acima então temos a imagem das 3 irmãs Fox e também da sua casa ali ao lado, não é mesmo? E prosseguindo no texto aqui da nossa apostila, a senhora Margarete, animada, disse por sua vez: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. Logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes. É um espírito? Perguntou em seguida. Se for, dê 2 batidas. A resposta afirmativa não se fez esperar. Se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Foi assassinado nesta casa? 2 pancadas estrepitosas se fizeram ouvir. Chamados os vizinhos, estes foram testemunhas dos mesmos fenômenos. Todos os meios de vigilância foram postos em ação para a descoberta do invisível batedor, mas o inquérito da família e de toda a vizinhança foi inútil. Não se pôde descobrir a causa real daquelas singulares manifestações. As experiências seguiram-se numerosas e precisas. Os curiosos, atraídos por esses fenômenos novos, não se contentaram mais com perguntas e respostas. Um deles, chamado Isaac Post, teve a ideia de nomear em voz alta as letras do alfabeto, pedindo ao espírito para bater uma pancada quando a letra entrasse na composição das palavras que quisesse fazer compreender. Desde esse dia ficou descoberta a telegrafia espiritual. Este processo é o que vemos aplicado nas mesas girantes. Foi por meio desse processo, o uso do alfabeto na telegrafia espiritual, que os espíritos enviaram mensagens reveladoras dos desígnios superiores, como esta a seguir. Caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. Os Fox, vítimas de intolerância e do fanatismo dos conservadores da fé, resolveram então oferecer-se para mostrar publicamente os fenômenos à população reunida no Corinthian Hall, o maior salão da cidade de Rochester. Essas apresentações, após passarem pelo exame rigoroso de 3 comissões, foram declaradas verdadeiras, e como era de se esperar, grande foi o tumulto, com o quase linchamento das jovens Fox. Mas a perseguição traz como consequência o aumento do número de adeptos para as ideias que combate. Assim, poucos anos depois, já havia alguns milhares de seguidores do espiritualismo moderno nos Estados Unidos. Então, gente, na verdade, foi assim que os espíritos decidiram se mostrar naquele momento, não é?
Nós sabemos que o Espiritismo não começou com Allan Kardec. A espiritualidade existiu desde sempre, desde o momento da primeira criação de Deus. Mas foi a forma com a qual os espíritos encontraram de iniciar as suas comunicações mais ostensivamente, porque, claro, já existiam comunicações de algumas formas entre outras pessoas. Médiuns há em todas as religiões, só que as pessoas não se chamam de médiuns, não é mesmo? A palavra médium vem nascer com Allan Kardec a partir do Espiritismo. E os espíritas é que costumam utilizar esse termo. Mas hoje em dia é mais popular dizer-se que uma pessoa é médium, independente de sua religiosidade, se ela tiver contato com os espíritos. Mas naquela época não era conhecido assim. E o preconceito, o conservadorismo, o fanatismo da época eram muito pesados. Então essas meninas quase foram linchadas porque elas foram lá tentar ser objetos de clareza para esclarecer a população. E infelizmente a população, por sua ignorância, por sua intolerância, por seu fanatismo, quase linchou essas meninas. Posteriormente, nós temos então o início do efeito das mesas girantes. É necessário dizer-se que o fenômeno tomou em seguida outro aspecto. As pancadas, em vez de se produzirem sobre as paredes e sobre o assoalho, faziam-se ouvir na mesa, em torno da qual estavam reunidos os experimentadores. Este modo de proceder fora indicado pelos próprios espíritos. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. Então, gente, os fenômenos que os espíritos tentaram realizar para começar uma possível comunicação na época das Irmãs Fox acabou sendo abortado por causa da grande resistência daquele povo. E posteriormente, então, os espíritos acharam por bem começar a se apresentar assim. Eles poderiam ter se apresentado diretamente através dos médiuns, pela escrita, pela manifestação da fala? Sim, claro que poderiam, mas assim ficava mais visível, mexia mais com o público, que era muito resistente na época. Então, por isso, acredito eu que eles tenham utilizado esse meio ostensivo através das mesas girantes. Prosseguindo então, as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando ao móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram um espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Vale enfatizar que, a propósito dessas manifestações novas na América, muitos intelectuais como o juiz John W. Edmonds, o professor James J. Mapes, o célebre professor Robert Hare, o sábio Robert Dale Owen, dentre outros,
aproximaram-se das novas ideias, com o objetivo de esclarecer as pessoas quanto à ilusão em que estavam imersas. Mas em vez disso, eles, os sábios, recuando honestamente em seus propósitos, declararam a veracidade dos fatos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações mediúnicas, portadoras de mensagens vindas do mundo espiritual. Então esses homens, na verdade, eles queriam provar que as pessoas estavam sendo enganadas, e pela manifestação inteligente, eles foram convencidos de que de fato havia algo a mais, uma inteligência agindo por trás das mesas. A notícia dos fenômenos misteriosos que se produziam na América suscitou na França viva curiosidade, e em pouco tempo a experiência das mesas girantes atingiu grau extraordinário. Nos salões a moda era interrogá-las sobre as mais fúteis questões. Era um passatempo de nova espécie e que fez furor. Em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes e dançantes, considerado o maior acontecimento do século pelo reverendíssimo padre Ventura de Ráulica, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católicas. Então, gente, a gente sabe, né, que no mundo espiritual existem os espíritos sérios e os espíritos frívolos. E nesta época das mesas dançantes, das mesas girantes, infelizmente, gente, as pessoas oportunizavam que espíritos frívolos estivessem ali também se manifestando. E a espiritualidade maior, Deus Pai, Jesus Cristo, deixavam que isso acontecesse porque era uma época de eclosão. Não é mesmo? Havia uma permissão divina, porque as manifestações espirituais se dão pela manifestação divina, pelo desejo e pela autorização divina, mas também elas estão ligadas à frequência em que nós estamos. Então, como eram feitas perguntas frívolas, espíritos frívolos vinham responder, não é mesmo? Virou uma moda de salão, na época em que começaram esses fenômenos. Era uma frivolidade, era uma brincadeira, era um passatempo imbecil, infelizmente. Mas posteriormente, esse mesmo fenômeno que iniciou assim, ele passa a se tornar sério. Uma forma de manifestação dos espíritos para iniciar as comunicações realmente importantes. A imprensa informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações. E a não ser o grande físico inglês Faraday, o sábio químico Chevreul, o conde de Gasparim, o marquês de Mirville, o abade Moigno, Arago, Babinet e alguns outros eminentes homens da ciência, bem poucos se importavam em descobrir-lhes as causas, em explicá-las, a maioria dos acadêmicos olhando os fenômenos com superioridade e desdém. Me perdoem as pronúncias, tá bem, gente? Pode ser que aqui, nessas pronúncias de alguns dos nomes aqui, eu tenha errado, mas vale a boa intenção, não é mesmo? Voltando aos dias da tumultuosa França de meados de 1853, vemos que grupos e mais grupos de experimentadores curiosos se haviam organizado num fechar de olhos. A maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da humanidade. E Paris inteira assistia atônita e estarrecida a este turbilhão feérico de fenômenos imprevistos, que para a maioria só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que a realidade impunha aos mais céticos e frívolos. A imprensa francesa, diante da demonstração irrefreável dos novos fatos, manifestações de espíritos, que saltavam aos olhos de todos, franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiário a respeito, dessa forma ateando mais fogo nos debates e controvérsias que então se levantaram entre os observadores menos superficiais.
Mas as mesas continuaram. Veio o Santo Ofício e, em 4 de agosto de 1856, condenou o fenômeno em voga, dizendo serem consequência de hipnotismo e magnetismo, já que pouca gente acreditava em peripécias do diabo, e taxava de hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos. Então aí começou o Santo Ofício, né, gente? As acusações desses fenômenos ficaram mais ferrenhas. E aí as pessoas talvez pudessem começar a tomar cuidado, não é? Estava assim cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial. Invasão organizada, no dizer do escritor inglês Arthur Conan Doyle, programada pelos espíritos superiores, com vistas à chegada de uma nova era de progresso para os homens. E aqui eu deixei algumas imagens, né, gente? Dos fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes. Ali elas se elevando, né? Junto com as pessoas que estavam observando. E acima aqui as irmãs Fox e a sua casa. E aí essa aula é um pouco mais sucinta, não é mesmo? Mas muito interessante, não é, gente? É um fenômeno a ser estudado, a ser compreendido, porque realmente estes foram os fatos que iniciaram toda uma época de eclosão espiritual. E para nossa reflexão final, eu trouxe aqui um pensamento do livro Roteiro, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Diz o seguinte: reflete na importância da tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Que linda essa mensagem, não é, gente? É o que nós estamos fazendo aqui enquanto nós estamos estudando seriamente, refletindo sobre a nossa imortalidade, nos recordando que essa paz que nós tanto almejamos do nosso ambiente, dos lugares onde vamos, ela é iniciada invariavelmente em nós, a partir de nós. A paz começa conosco e se estende depois aos locais onde estamos. Agradeço assim, meus queridos, a sua companhia, tão agradável sempre. Os convido para estarmos juntos novamente na próxima segunda-feira às 19 horas para a nossa próxima aula, aqui onde nós vamos sempre partilhando juntos, aprendendo juntos e andando nessa caminhada tão importante da nossa evolução eterna. E aí convido vocês também, meus queridos, a estarmos juntos nas quartas-feiras às 21 horas, quando aqui no canal Universo da Mulher nós temos o Evangelho no Lar. Momento de grande reflexão, de harmonização, de muito amor, de muita unidade. Venham estar conosco. Por hoje vou me despedindo, muito grata, pedindo a Jesus e à espiritualidade maior que estejam sempre conosco. Um beijo no coração de todos e até o próximo momento em que estejamos juntos.